Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Amanda Sarti. Hoje estamos aqui para mais uma aula de geometria. O nosso assunto do dia será ângulos, tá? Eu faço parte da equipe de professores online da Seduc e vamos lá para a nossa aula. Então, já sabe, né? Caderno, caneta, lápis, borracha na mão e vamos juntos. Então, vamos lá, ângulos, né? Então, aí a gente tem algumas situações, né, em que os ângulos aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Então, a gente pode observar aqui, né, os ponteiros de um relógio, quando marcam a hora, entre esses ponteiros existe, né, uma abertura, e essa abertura seria o ângulo formado entre esses ponteiros. Quando a gente abre, né, a tela do nosso computador, notebook, essa abertura também, né, também forma um ângulo. Escada, né, a gente percebe aqui que a escada, a parte que apoia elas no chão, né, essas hastes fazem um ângulo. A abertura de uma tesoura, aqui a gente teria uma gangorra, né, então quando a gangorra está encostadinha no chão ou quando ela está suspensa com relação ao chão, isso faz uma angulação. Aqui a gente teria uma bailarina, certo? E as pernas dela aí fazem uma angulação com o chão, em relação ao chão. Aqui a gente tem um braço mecânico, né? E aqui uma luminária ou um abajur, né? Uma luminária daquela que tem haste articulável, né? Pra gente poder mudar a direção da luz. Então seriam algumas situações aí do cotidiano que pode aparecer ângulos, certo? Aí vamos para alguns exemplos, né? No futebol, por exemplo, o chute no ângulo é um chute em que a bola passa perto do ângulo de 90 graus formado pelas traves, tá? Então aqui a gente tem a trave, ó, certo? E quando o jogador chuta a bola e essa bola vem bem nessa direção aqui, o quanto mais perto do encontro dessas traves, é quando o pessoal fala assim, nossa, foi no ângulo. Não é assim que acontece? Até o narrador, quando está narrando futebol, ele fala, olha, no ângulo, porque foi exatamente aqui, ó, bem no cantinho da junção entre a trave de cima e a trave lateral, certo? Então, essa abertura aqui é chamada de ângulo, tá? E esse ângulo das traves, ele é um ângulo de 90 graus, como já foi dito aqui, tá bom? Quanto mais próximo da trave, maior deve ser o ângulo para acertar esse ponto. Então, observem aqui que o jogador tá bem pertinho, né, do gol. Então, se ele quiser mirar no ângulo, ele vai ter um ângulo maior aqui, uma abertura maior, né? Ele tem que estar mais alto aqui, né? Mais pro alto. Se ele se afasta, vocês percebam que essa altitude ela vai indo aos pouquinhos, né, até chegar no ângulo. Automaticamente a angulação tem uma abertura menor aqui com relação ao chão, ok? Daí um outro exemplo, né, um marceneiro, que para preparar uma moldura precisa cortar cada lado do quadro com 45 graus, de forma que as partes se encaixem, né? Então você pensa que você teria aí uma ripa de madeira que estaria retinha, e ele tem que fazer um corte meio assim, ó, na diagonal, justamente para poder fazer essa esquadria, né, para que elas possam se juntar aqui. Então ficaria 45 graus para um lado e para o outro, né? Aí assim elas se encaixam, tá? Um outro aí, um engenheiro, né, para medir ângulos, ele usa um instrumento que se chama teodolito, tá? Esse instrumento aqui, ó, né, que a gente pode achar que parece, sei lá, um binóculo de chão, ou que ele tá olhando alguma coisa ali, né, enfim. Ele, na verdade, é um instrumento que realiza a medida de ângulos verticais e horizontais, né? Lembrando sempre, vertical é em pezinho e horizontal é deitadinho, tá? Um soldado, a disparar um projétil, tem que calcular o ângulo em que a arma faz com o solo para atingir o alvo, né? Então, dependendo da posição do alvo, ele precisa fazer algum ângulo em relação com o solo, né? Com o chão, para que esse projétil consiga atingir aquele alvo que ele espera, tá? Aí no caso da mecânica, né, alinhamento e cambagem das rodas de um automóvel em função dos ângulos em que as rodas devem fazer com o eixo do automóvel. Tá? Que é a cambagem negativa, né, quando o ângulo formado na posição vertical da roda em relação ao solo, ela vai ser mais abertinha assim para fora, e a positiva é quando ela tá mais fechadinha, né,
Vocês podem observar aqui na figura, né? Então, quer dizer que a cambagem, na verdade, é o ângulo formado na posição vertical da roda em relação ao solo, tá? Aí o alinhamento, né? Vamos observar aqui, é como se a gente estivesse vendo o carro transparente e conseguisse ver as rodas dele lá, tá? Por cima, tá? Vamos imaginar que você tá vendo o carro por cima, imagina que ele é transparente e você tá conseguindo ver as rodas dele no chão, tá bom? Então, quando elas estão meio assim para dentro, nessa visão superior, seria convergente e para fora, divergente, tá? Então, o alinhamento vai ser a diferença entre as extremidades dianteira e traseira da roda, medida na altura do ponto do eixo, tá bom? Então, isso aqui são só exemplos da aplicação, né? De onde a gente encontra ângulos, né? E da necessidade dos estudos dos ângulos, tá? Aí alguns estudiosos na antiguidade fizeram medições importantes com o uso de ângulos. O grego Erastótenes, por exemplo, esse cara bonito aqui, ó, ele conseguiu estimar o diâmetro da Terra apenas medindo diferença de ângulos de sombras em diferentes pontos. Você imagina como é que a Terra, do tamanho que ia conseguir estimar algumas medidas como diâmetro ou raio da Terra, né? Com instrumentos de medida, não teria como, tá? Então ele estimou isso, medindo a diferença de ângulos das sombras em diferentes pontos, né? Então ele fez os cálculos aí e com isso ele estimou, ou seja, estimar é algo que vai ser aproximado, né? O diâmetro do nosso planeta. Na bússola, a gente vai tomar como norte o ângulo 0, tá? Lembrando que a bússola sempre fica apontando para o norte, certo? O leste vai estar a 90 graus, o sul a 180, né, que seria o leste, o sul a 180 e o oeste a 270 graus, tá bom? Então, a gente pensa da bússola aqui, ó, indo para o leste 90, indo para o sul 180 e, por fim, o oeste a 270 graus, ok? Aviões, vamos lá, aviões também são no pouso, né? É um exemplo da aplicação de ângulo, tá? Quando o avião ele vai pousar, a frente do avião tem que estar um pouco inclinada para cima. Não sei se vocês já observaram que quando o avião ele vai descer, ele não vem de bico, encosta o bico no chão. Ele vem planando, ele encosta a traseira e depois ele encosta a frente no chão. Então, primeiro ele encosta a traseira. Então, a gente tem aqui também uma angulação com relação ao chão. Percebam que o bico dele está um pouquinho inclinado para cima. E isso aí também tem uma angulação com relação ao solo aí, para garantir que a traseira pouse primeiro, tá? Os ângulos que os nossos olhos formam com um determinado objeto vai variar da distância que estamos dele. Então, quanto mais perto o nosso ângulo de visão é maior. Quanto mais, e mais longe, o nosso ângulo fica sendo menor, né? A gente precisa de uma abertura menor, ok? Daí a gente vai falar dos tipos de ângulos, tá? Até agora a gente estava vendo ali aplicações, né, exemplos, e agora a gente vai falar dos tipos de ângulos, e a gente vai usar o relógio para exemplificar, a gente vai usar os ponteiros para exemplificar esses tipos, tá? Então, observem aqui. Primeiro, o tipo de ângulo é o ângulo agudo, gente. Isso aqui é importante, ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que a medida é menor, ó. Observa bem aqui, menor que 90 graus, tá? Então, todo ângulo que tem medida menor que 90 graus é um ângulo agudo. O ângulo reto é aquele que possui medida igual a 90 graus, tá? Então, observe aqui, ó, que o ponteiro grande está no 12, certo? E o pequeno está no 3. Esse ângulo aqui, formado pelo relógio quando ele marca as 3 horas, é um ângulo reto. Esse ângulo aqui, ó, possui 90 graus de medida, tá? E como é que a gente consegue garantir isso? Vamos lá. Uma circunferência completa, né? Se eu for daqui, der a volta completinha no relógio, uma circunferência completa tem 360 graus, certo? Como o relógio possui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, 12 divisões, se eu fizer 360 dividido por 12, né, ó, 36, abaixo 36 aqui, dá 3 vezes 12, 36, abaixou o 0,
dá zero aqui, acabou a conta. Então, cada aberturinha dessa tem 30 graus. Então, 30 mais 30 mais 30, 90 graus, certo? Então, uma outra observação é que o ângulo reto, ele sempre vai ser marcado, né? Quando a gente estiver em alguma situação que não diga pra gente quanto tem de ângulo, a gente sabe que o ângulo reto, ele possui esse símbolo aqui, ó, um quadradinho com um pontinho no meio. Então, se o exercício não estiver dizendo que ele tem 90 graus, mas ele tiver com esse símbolo, a gente já sabe que ele mede 90 graus. Eu vou voltar aqui agora, tá? No ângulo agudo. Como a gente viu, né, cada partezinha dessa do relógio, como ele está dividido em 12 partes, vai ter 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, formado pelas 11 horas, né, ó, o grande no 12 e o pequeno no 11, 11 horas. Esse ângulo aqui, ó, tem 30 graus, porque é exatamente a medida dessa abertura aqui, desse arco. Ok, gente? Então, 30 graus é menor que 90, por isso ele é um ângulo agudo. O ângulo reto é igual a 90 graus. Daí a gente vai para um outro tipo de ângulo, o obtuso. O obtuso, ele vai ser maior que 90 graus, muito importante isso aqui. Como a gente viu, cada pedacinho desse vai medir 30 graus. Então, olha só, esse relógio aqui tá marcando 10 horas e 10 minutos. Essa abertura aqui vai ter, ó, 30, 60, 90, 120 aproximadamente, tá? 120 graus. Por que eu digo aproximadamente, tá? Porque ele vai ser exatamente... se o relógio, né, já passou das 10 horas em ponto, esse 10 aqui, esse ponteiro, ele vai andar um pouquinho, né? Um pouquinho em direção ao 11, porque ele é o ponteiro das horas. Então, aqui, só para efeito de arredondamento, a gente vai dizer que ele tem 120 graus, tá? Porque, ó, seria 30, mais 30, mais 30, mais 30. Então, 120 é maior que 90? É maior que 90. Então, ele é obtuso. Mas atenção, porque a gente tem o ângulo raso. O ângulo raso, ele é maior que 90, mas o ângulo raso tem que ser igual a 180. Então, a gente observa que o ângulo de 180 a gente vai ter, ó, quando a gente tem uma reta. Observe que, ó, o ponteiro azul tá no 12 e o laranja aqui, que é o maior, tá no 6. Eles estão em direções opostas. Então, eles estão formando uma retinha, tá? Aqui, se a gente for lá contar pelos 30 com 30 de cada pedacinho, ó. 30, 30, 30, 30 e 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 30. Isso dá exatamente 180 graus, ok? Então, toda vez que eu tenho em direções opostas, semi-retas em direções opostas, a gente está formando uma reta ali. Então, a gente tem 180 graus como ângulo, uma abertura completa ali dele, tá? Então, agora a gente vai aí para os exercícios. Esse é aquele momento em que você pausa o seu vídeo e vai para o seu caderno, tenta fazer as atividades e depois volta aqui para a gente poder corrigir. Então, vamos corrigir agora. Então, olha só, primeiro a gente vai classificar os ângulos da luminária como agudo, reto ou obtuso. Então, vamos observar aqui, gente. Para ser um ângulo reto, eu tenho que ter segmentos perpendiculares. Então, eu tenho que ter algo que lembre, vamos botar uma cruz, tá? Não é um X, é uma cruz. Eu tenho que ter algo que lembre uma cruz. Então, vamos olhar para essa luminária aqui, ó. Se eu continuasse aqui e fizesse bem nesse centro aqui onde tem a angulação uma cruz, aí eu aqui teria 90 graus, aqui eu teria 90 graus, certo? Então, a gente observa, deixa eu apagar, a gente observa que, ó, essa abertura é maior que 90 graus, né, ó. Até aqui seria 90 graus, mas ela passou dos 90 graus. Então, se passou dos 90 graus, é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Certo? Agora, vamos olhar aqui, ó. A gente botar aqui, ó. Vamos traçar aqui o segmento, ó. Opa, se a gente reparar bem, ó, a gente tá exatamente com um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus, certo? Então, ele é
reto. Aqui a mesma coisa, vamos continuar aqui, vamos tentar imaginar uma cruz aqui, ó. Esse aqui seria o de 90 graus, só que, ó, faltou um pedacinho. Então, o que que vai acontecer ali? Ele é um ângulo menor que 90 graus, certo? Se ele é um ângulo menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Vou botar aqui, tá? Agudo. Beleza? Então, a gente está se referindo a esse ângulozinho aqui. Aqui, nesse caso, a gente se referiu a esse aqui, que é o ângulo reto. E aqui, ó, ele é obtuso porque ele passou lá, certo? Passou do de 90 graus, então ele é obtuso, tá bom? Agora, vamos lá. Classificar os ângulos assinalados abaixo. Então, aqui, ó, o que que tá assinalado aqui? Esse ângulo aqui, ó. Como eu falei para vocês, é uma cruz, ó. Numa cruz, a gente tem ângulos de 90 graus se formando. Então, aqui é um ângulo reto. Aqui, ó, a aberturinha de uma tesoura. A gente vê que é um ângulo menor que 90 graus, né? Então, ele é um ângulo agudo. Vamos lá. Esse aqui, ó, tá? Essa primeira setinha aqui, ó. Se a gente pensasse aqui num ângulo, que isso aqui tá fazendo, fica nítido pra gente que esse ângulo dessa parte superior aqui do telhado, ele tá maior que 90 graus. Tá? Então, seria um ângulo obtuso. A abertura dele é maior que 90 graus, tá? Certo? E aqui, ó, a gente tem esse outro ângulo aqui, ó. Vou trazer pra cá. É essa aqui que a gente vai escrever o nome dele. Então, ele é responsável, ó, pela quina aqui, ó, da parede com o solo, com o chão. E ó o símbolozinho aqui que eu falei pra vocês que representa um ângulo de 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Ok, pessoal? Então, a mesma coisa agora. Vocês continuem aí, tentem fazer atividade no caderno e depois volta para correção. Então, vamos lá. Número 3. Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura. Então, ele parte do ponto A em direção ao ponto B, fazendo um ângulo aqui de 120 graus, ele muda essa direção aqui para o C. Depois ele faz um ângulo de 100 para o D, depois ele faz um ângulo de 60 e assim sucessivamente até chegar à escola, que é aqui no ponto H. Então, esse aí é o percurso que Carlos faz para chegar até a escola dele. Observem que existem algumas mudanças de direção, né? Então, olha só, as mudanças de direção que vão formar ângulos retos. Então, olha o que a gente quer aqui. A gente quer ângulos retos. Estão representados nos vértices B e G, D e F, B e E ou E e G. Então, vamos lá. Ângulos retos são ângulos iguais a 90 graus. Então, eu vou olhar aqui no meu percurso, no percurso do Carlos. Quem são os ângulos de 90 graus? Está escrito, ó, no E e no G. Então, vamos lá. E e G, letra D. Exatamente onde tem ângulos retos que determinados ali na mudança de direção de Carlos, ok? Número 4, mesma coisa, pausem o vídeo, tentem fazer essa atividade e depois retornem para a correção. Então, vamos lá. Observe os ponteiros desse relógio. Então, a gente está aqui marcando meio-dia ou meia-noite, certo? O ponteiro pequeno e o ponteiro grande estão juntinhos no 12. Decorridas 6 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? Então, a gente sabe que o ponteiro das horas é quem marca a hora. E para ser hora exata, o ponteiro dos minutos tem que estar no 12. Então, para marcar 6 horas, significa que o ponteiro pequeno vai vir para cá, para a direção do 6. E o grande vai ficar lá no 12. E qual vai ser o ângulo formado por esses ponteiros aqui, ó? Lembra que a gente viu lá no exemplo? Eles são opostos, ó, eles estão em direções bem opostas. Estão formando uma reta. Fora isso, aqui vale 30, esse pedacinho vale 30 graus. E assim por diante. A gente já viu isso. Que esse seria o ângulo raso. Então, a medida entre esses ponteiros vai ser 180 graus. Ângulo raso. Continuem agora a atividade. Escrevam em seu caderno. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois volta aqui. Então, vamos lá. Observe a rosa dos ventos aí, né? Então, a gente tem aí uma rosa dos ventos desenhada. O ponto de referência da rosa dos ventos,
que está a 90 graus do norte é... A gente viu lá na explicação que a gente vai considerar aqui o norte, né, como 0, o leste como 90, certo? O sul como 180 e o oeste como 270. Isso a gente falou lá no iniciozinho na explicação. Então, vamos lá. Quem está a 90 graus do norte? Aqui, ó. 90 graus do norte. Exatamente quem? O leste. 90 graus do norte, leste. Letra D. Beleza, pessoal? Então é isso. Façam as atividades propostas que estão aqui na plataforma. Coloquem as dúvidas pra gente, que a gente tá aqui para ajudar vocês, ok? Então, beijo grande e até a próxima aula.